Boa noite a todos e a todas que aqui se encontram, como dito pelo amigo Tião, encarnados e desencarnados. Meu nome é Ricardo Magalhães, faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, uma casa de estudos, de trabalhos, muitos trabalhos, que estamos prestes, no próximo dezembro, a fazer 2 anos de nossa existência física. Como já sabemos, sempre aos poucos, quando temos merecimento e esforços, a espiritualidade nos revela algo que nos traz responsabilidade, eu diria. E uma dessas revelações, que não é tão estranho para quem estuda e lê obras espíritas, que a casa, obviamente, tem e teve um planejamento lá no plano espiritual, inclusive de forma, eu diria, milenar, é algo muito antigo. E estou aproveitando para conversar dessa forma, porque quando fala da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, nós vamos entender que quando as informações começam a chegar por mais de uma fonte, por pessoas, médios também, todos somos médios, diferentes, sem ter conhecimento, e as informações vão chegando e há uma concordância. Então isso é uma garantia que nós vamos entender. Então, realmente, o patrono da nossa casa é Francisco de Assis, foi nos revelado. Não à toa que tem pessoas que chegam lá com mediunidade, né? E de logo, cara, tem um franciscano aqui. Eu só vi esse um, é porque tu está acompanhado, daqui a pouco tu vai ver mais. Então, assim, é uma casa realmente que a gente está tentando e se esforçando para cumprir o desiderato que todas as casas buscam, né? Através do estudo, da união, da fraternidade, tentarmos ser melhores. Pois bem, a proposta que foi passada para que fizéssemos a conversa hoje é o controle universal do ensino dos Espíritos, que está no capítulo 2, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz como título principal a autoridade da doutrina espírita. Sempre acho interessante porque quando a gente é convocado para fazer essa conversa, essa palestra, nos obriga, e que boa obrigação, eu sempre digo, a lermos novamente algo que, de repente, faz um tempo que tínhamos lido, e esse segundo olhar nos traz revelações que antes não tínhamos percebido. E foi assim que eu me surpreendi com alguns detalhes que eu nem lembrava mais, confesso. E tão interessante que, como eu gosto de comentar aqui nas minhas palestras, eu gosto de trazer, eu gosto de trazer os slides, eu gosto de trazer a própria letra que está lá no Evangelho, porque eu sempre penso e acredito no olhar que cada um tem, no estudo que já faz, no poder de percepção que cada um de vocês terão, de observando como está a palavra, como está ali, a mente vai observando aquela palavra, a energia que tem nessa palavra, que foi transmitida pelos espíritos superiores. Pois bem, se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Palavras iniciais do capítulo. O que podemos chamar a atenção aqui quando ele diz fosse concepção puramente humana. Então, já nos dá uma dica que teve, sim, essa invasão intelectual, essa nuvem
de trabalhadores do Cristo para implantar o Consolador prometido, mas observe se fosse puramente humana. Então tem a parte humana, tem, e teve a parte espiritual. A parte humana, coordenada pelo senhor Allan Kardec, e a parte humana também aos médios que fizeram corpo nessa grande obra. Adiantando já, é sabido, e nesse capítulo Kardec fala, 1000 centros, pelo menos, de todo o mundo enviava correspondências para Kardec. Então imagine quantas correspondências ele recebia. Naquela época, obviamente, não como hoje, que tudo é rápido, pelos meios tecnológicos, mas até também as correspondências para que chegasse a seu destino levavam tempo. O que dava também, estrategicamente, à época que foi implantada a doutrina, uma confiabilidade, porque informações que chegavam em tempos distintos, mas quando Kardec começava a ler, eram as mesmas informações, de médios estranhos, de pontos de canto a canto do planeta, porque todo mundo, de todas as partes do mundo, ele recebia correspondência. Então, puramente humana não poderia ser. Mas Kardec, na sua humildade e sapiência, ele sempre coloca que só fez, ele pensa que só foi isso, coordenar, mas ele também é um espírito de envergadura moral, ele não foi escolhido à toa, não é? Pois bem, se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavras naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Algumas passagens aqui eu poderia não ter me colocado e ter comentado, mas eu percebi ao longo da produção digitando esses slides, como é sábio e como foi e ainda é o espírito do professor Rivalli, que dava o nome Allan Kardec. A sequência lógica que ele vai colocando, para daqui a pouco a gente vai perceber como é que vai culminar, vamos dizer assim, o X da questão. O que é que eu vou sair daqui entendendo desse controle universal do ensino dos espíritos? O que é que eu vou levar para mim, supondo que eu ainda não tenha a convicção ou queira sair daqui tendo um parâmetro? O que é que vai me guiar? Eu sempre gosto de dizer que, diante do que está na codificação, eu discuto com qualquer um, na boa. Porque eu não vou aceitar de quem quer que seja algo que esteja contrário. Algo que vem acrescentar, esclarecer, tornar melhor o entendimento, sim, vamos aceitar. Não é preciso que venha com a mesma forma. Importa é o fundo. Mas vamos lá. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Então Kardec aqui está colocando, ainda que uma pessoa tenha honestidade, sinceridade, uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, que a própria conduta, a própria vida da pessoa daria crédito para que ela chegasse e dissesse, olha, tal teoria foi um tal espírito, e ter credibilidade. Mas ainda que você pense nisso, ele vai dizer, conseguiria no máximo as pessoas de sua relação. Observe, é só olharmos para cada um de nós, normalmente o nosso grupo social, os nossos amigos, a nossa família. Normalmente temos a consideração dos que nos rodeiam, principalmente os amigos, que muitas vezes são aqueles amigos que não contrapõem nossas palavras, com medo até de perder a amizade. E às vezes aceitam nossas falhas por amizade, porque gostam, o coração fala mais alto. Então a gente normalmente consegue estar, é como um pai de família que chega de uma forma
tirânica, se for o caso, a impor um sistema religioso dentro da sua casa. Ele acha assim e vai ser assim. E aí da mulher e dos filhos se não seguir o que ele quer. Como também existe a mulher que impõe para o marido. Isso não é só do homem para a mulher. Eu tenho amigos meus que gostam, por ele estava seguindo, fazendo parte de uma casa espírita, estudando, mas ai dele se pegar num livro desse. Todo dia vai ter que chegar no trabalho com aquela história que levou uma queda no banheiro, tomando banho, né? Porque os olhinhos vão vir rosto todo dia. Aí ele fala o quê? Tudo pelo casamento. E aí se apaga. E fica o que na casa? Fica o credo, a forma dela pensar. Que com todo respeito, cada um tem que ficar no seu quadrado. Bem disse Jesus, eu vim separar pai de filho, mãe de filha, eu vim trazer a espada, não foi eu vim trazer a guerra. A guerra nesse sentido, a divisão. Que divisão? Cada um tem que entender o grau evolutivo que comporta. Interessante que isso acontece também no meio espírita. Você pode estar com pessoas cerca de você, com o mesmo, dizer assim, somos espíritas, mas ainda há uma separação de ideologia, de ideias, de conhecimento. Então, quando ele colocar aqui, conseguiria sectários. Sectários se dá assim, criaria-se uma seita, pessoas que são ligadas à seita, né? Sectário é isso. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Eu deixei somente essas palavras, poderia ter colocado mais, só para colocar em evidência mais autêntico. Porque aqui já está dando uma ideia desse controle universal dos ensinos dos Espíritos, que trata como é autêntico. O que é que Kardec vai chamar de autêntico? O que é que realmente eu vou poder considerar e aceitar sem pestanejar? Eu posso até não estar entendendo ainda o alcance daquele ensino, mas é como se disséssemos assim para a gente: bom, se está aqui nesse livro, é verdade. Cabe a mim aumentar meu nível de conhecimento, estudar, meditar, buscar auxílio, mas aqui eu posso confiar. Então, quando ele vai dizer mais autêntico, aí vamos lá. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Eu vou tentar segurar aqui minha fala, porque quando a gente está lendo alguns slides aqui, dá vontade de falar de coisas que a gente vê absurdas aí no mundo, com relação às religiões, com relação às seitas, com relação, inclusive, para não dizer que eu estou livrando a própria comunidade espírita dentro do movimento espírita, quando você percebe contradições absurdas. O achismo, ou então o ponto de vista de quem está à frente, pensando que ele, é como eu costumo dizer, está ali no topo da cadeia alimentar, né? É o que ele está dizendo. E as pessoas balançam a cabeça, ele está dizendo, ora, onde é que está a sua referência? A codificação. No estudo amplo, que eu não preciso talvez buscar a opinião humana de 1000 pessoas para poder ter certeza daquilo. Se a própria qualificação, Kardec já disse que era 1000 centros, a todo o rigor que ele teve. Então aqui já está prontinho para a gente o ensinamento, que não foi só de um espírito. Então se já está pronto, eu ainda vou procurar mais o quê? Ainda vou querer destrinchar mais o quê? Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Aí a palavra antes foi autêntico. Como é que vai ser autêntico? E agora, constitui isso uma garantia. Daqui a pouco a gente vai fazer outro comentário aqui, que vai ser interessante, eu não vou ter que me furtar não, tenho que falar mais, não consigo segurar. Vamos lá. Queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de
conservar-se inexaurível pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se dela. Aqui eu chamaria a atenção pela razão mesma de não estar na terra. Kardec sempre disse, a doutrina é dos Espíritos, por isso que o livro dos Espíritos, quem está respondendo são os Espíritos. E vocês sabem muito bem, quando a gente vai ler, Kardec por vezes levava certos foras, né? Que ele insistia em fazer perguntas, mudava a forma de perguntar para ver se o Espírito caía em contradição. E o Espírito dizia, em outra pergunta, eu já lhe respondi isso. Vamos dizer assim, você está mudando as palavras para ver se eu troco? Não troco não, eu já respondi a você. Porque Kardec não tinha essa de aceitar de pronto tudo. Então, como diz assim, a razão de não estar na terra. Então, como disse no começo, não foi uma obra puramente humana. Mas também Kardec aqui nesse capítulo vai fazer algumas ressalvas muito interessantes, que vai ter um momento que lembra perfeitamente o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Kardec fala um pouco disso aqui dentro desse capítulo. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Ou seja, ninguém pode atingir quem? Os espíritos. Então, quando ele falou ali, queimassem-se os livros, e antes de falar queimassem-se os livros, Kardec fala, você pode até fazer desaparecer um homem. Ah, esse cidadão está... Porque quando crucificaram Jesus e tantos outros mártires, pensaram que ia acabar o movimento, não é? Mas há algo que você... Como é que você vai atingir o Espírito? E me lembrou nessa passagem, aquela passagem do próprio Cristo, né? Quando os profetas se calarem, as pedras falarão. Então, Jesus já estava... Não adianta você calar o homem. A ideia sobrevive porque a ideia é dos Espíritos. E tem alguns pontos aqui muito interessantes que eu percebi nessa releitura, né? Vamos lá. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Por que eu grifei estas palavras? Porque alguém já disse que os inimigos, os principais adversários do Espiritismo não estão fora do Espiritismo, eles estão dentro do Espiritismo. Ora, quem está fora e quer dizer o que quiser, está no direito. O católico, o evangélico, qualquer que seja. Mas o adversário mais terrível do Espiritismo são os espíritas que não estudam, que não leem, ou então não têm a humildade de reconhecer que não está compreendendo. Olha, quando diz aqui, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos em túmulo, quantas casas não só falta crucificar um pobre de um médium ou alguém, inclusive da casa, se disser assim, eu estava em casa e recebi uma psicografia de uma comunicação. O que? Não pode? Fora da casa espírita, não era 8 da noite, na quarta-feira, que tem até horário também, não existe, tem que ter horário de comunicar, segundo alguns. Mas aqui que está dizendo é quem? Não sou eu que estou dizendo. Qualquer pessoa, e antes falou nacionalidade, sem culto. Agora, o que a gente vai aprender também nesse texto, que mensagens vêm, não há problema. Alguns médicos da nossa casa, alguns não, poucos, ainda bem que são poucos, estão bem melhores hoje, bem seguros, porque ficavam com medo, sempre se segurando de receber mensagens. E eu sempre dizia, olha, o grande problema da informação não é a informação, não é a informação em si, é o que se vai fazer dela. Como é que você interpreta? Porque fazer você passar por ridículo, colocar letras apócrifas
sofismas e você sair espalhando. No outro dia já está na rádio, já está já está no jornal. Você já lançou até um livro, inclusive, já está publicando um livro. Porque eu disse, vamos psicografar, vamos fazer um livro, e você, meu Deus, se acha o próprio Chico Xavier. E aí a gente encontra numa livraria como aquela Imperatriz, que tem muitos livros espíritas, tem livros ali que é um absurdo. Eu normalmente, para eu comprar um livro espírita, eu abro ele e faço uma leitura rápida. Quando eu percebo que já tem uma frase que seja, que já está em discordância com o que está na codificação, eu não quero nem saber quem é esse espírito, quem é esse médium. Estou nem aí. Então a pedra de toque do conhecimento se chama Allan Kardec, se chama a codificação. E aqui ele está dizendo, qualquer pessoa pode. E por que algumas pessoas no movimento espírita não aceitam isso? Se acham privilegiados. Tem que ter o ritual, tem que ter o culto, tem que ter horário, a pessoa não é digna. Ora, como é que pode? Explique isso aí. E eu estou dizendo isso porque eu sei o que estou dizendo. E alguém aqui também sabe por que eu estou dizendo isso. Quem vive no meio, pesquisando e observando, vai perceber que infelizmente acontece isso. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Vê que a sequência que eu falei que Kardec coloca como é interessante. Ele antes disse assim, qualquer pessoa pode sim receber comunicação do espírito, de um familiar, qualquer pessoa. Mas veja que depois ele começa a dar aqui o filtro. Ele está dizendo, qualquer pessoa pode, os espíritos se comunicam. Agora, sabe que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, então ele já dá a ressalva, olha, você pode receber, ou então veio. Agora, principalmente quando são mensagens espontâneas, não é? Quando você não está provocando. Embora, o que é provocar? Porque Kardec, no livro dos Médiuns, que é o Manual dos Evocadores, já teve esse título, ele diz que você pode. Divaldo Franco tem entrevista dele que ele fala, no começo da minha psicografia, eu tirava 2 dias na semana, mas não sei se eu disse 2, algo assim, e eu tinha determinado horário, onde ele criou aquele hábito para dizer assim, bom, é o horário que eu tenho para trabalhar. Então, não é uma certa provocação, não é uma certa evocação. Se algum de nós aqui quer saber se é médium e quer fazer um test drive, mas quem está dizendo é Kardec. A mediunidade mais tranquila e simples é a psicografia. Determinada hora, com pontualidade, disciplina, se coloque, faça uma prece. A prece vai garantir que vai vir um espírito puro? Não, faça uma prece. Você vai no livro garantir que você vai estar bem assistido, para quando vir mensagem você possa ter intuição e talvez desconfiar, porque o problema de dizer assim, faça isso, eu garanto que dá certo. Agora, a gente vai ter que ter a responsabilidade, e aí onde entra o outro lado que nós temos que aceitar, de estar numa casa séria, que estuda a doutrina, um grupo que pode orientar. Como é que eu faço aí? Para que você não se descambe para estar recebendo mensagens erradas e sendo mistificado e pior, fascinado, né? Que os espíritos vulgares, mas não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos. Sofômanos são aquelas pessoas que pensam ser sábios, né? Tem a mania, o sofomoníaco, é aquele que quer ser sábio. E ele, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Então, você não pode nem questionar, inclusive, né? E aí é interessante, quando no Evangelho segundo o Espiritismo nos é ensinado pelos Espíritos, e Kardec, obviamente, fala nisso, eu costumo dizer assim,
Ainda que o pensamento, o ensino, fosse do próprio Allan Kardec, o professor Hipólito Leon, ora, o que ele colocou, se tivesse em discordância com o que os espíritos pretendiam, ele não ia colocar. E todos aqui já perceberam que no livro, quem estudou obras póstumas, Kardec fala. De certa feita que ele estava escrevendo algo e o espírito ficou batendo, chamando a atenção dele a noite toda. E no outro dia foi, quando estava reunido com os médiuns, o espírito veio e disse: eu estava para lhe chamar a atenção, porque você escreveu algo lá que não é. E Kardec foi passar logo de cara assim: qual foi? O espírito: leia de novo que você vai saber. Eu falei: você é inteligente, leia. E Kardec parece, não tenho certeza, me desculpe se eu estiver errando, é como que, não sei se ele me controlou, parece que eu entendi que o Espírito disse mais ou menos onde estava o erro. Não disse qual era o erro. É como se disse: olha em tal parágrafo, olha em tal linha. Aí Kardec, quando leu novamente, disse: nossa, como é que eu ia passar isso? Então observe, o que Kardec colocou como pensamento dele, se tivesse em desacordo com a proposta superior do Consolador prometido, não estaria no livro. Então, ainda que você pegue aqui uma fala para dizer: não foi os espíritos, foi Kardec, também pode ficar tranquilo, deu no mesmo. Teve a chancela dos espíritos. Então, vamos lá. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, isso é a instrução que continua depois que ele falou que qualquer pessoa pode receber comunicações. Mas veja que antes ele vai falar, e daqui a pouco, que para você ter certeza que aquilo que você recebeu é verdade, aí você vai fazer comparações. É como quem diz assim: beleza, meu irmão, você está colocando isso aqui no papel, vamos ver o que é que a doutrina dos espíritos diz, vamos ver o que é que os espíritos superiores dizem a respeito. Se você estiver dizendo aqui no papel o que eles estão dizendo, beleza, eu estou bem assistido, que bom que seja bem-vindo, vamos trabalhar. Mas se não, meu amigo, pega a reta, tchau, foi bom enquanto durou, valeu, você tentou me enganar, fez sua parte, você não é um enganador, você não é um trambiqueiro, você tem que tentar fazer o seu, eu vou tentar fazer o meu. Só que tem pessoas que não podem ver a palavra também escrita, né? Foi um espírito que disse, um espírito. Por isso que Kardec fala aqui que tem espíritos vulgares que não sabem mais do que nós que estamos aqui. Então, ele vai dizer que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos, mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. E bem aqui, como eu falei, que disse a vocês que nessa parte, se você lá está Livro dos Meios de Identidade dos Espíritos, Kardec está colocando já coisas aqui que você vê lá. Interessante, porque não é o nome que vai dizer que é verdade o que está sendo colocado. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino, e aí vem outra dica, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, aí a dica principal, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Vê só, se você recebe uma comunicação ou lê algo que não tem esse propósito moral, então não saia logo divulgando, para não pagar mico. Por quê? Se não é de cunho moral, porque veja, quando Kardec no livro do Evangelho, ele não diz que o livro vai tratar somente da parte moral, dos ensinos do Cristo, quem é que vai discutir a parte moral? Você pode discutir qualquer coisa, não é o que ele diz lá no começo?
Você pode discutir as palavras de Jesus, os atos, os milagres. Ah, ele fez isso, ah, ele não fez não. Jesus disse algo, disse não. Você pode até discutir, se quiser. Agora, quando chega na parte moral, como é que alguém vai discutir? E aí ele diz, é a bandeira que une qualquer nação, qualquer credo, nesses encontros ecumênicos, que tem várias religiões sendo representadas. Toda vez que a pauta do assunto for algo moral, ninguém vai discutir com ninguém. Evangélico não pode discutir com espírita, nem com muçulmano, nem com seja lá o que for, budismo, se estiver sendo tratado a parte moral. Agora, se você sair desse âmbito, aí você corre o risco. Então, aí está outra dica que Kardec está dizendo aqui para a gente. O primeiro exame, ele vai dizer, o comprovativo é sem... Meu Deus, a hora aqui. O primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita, o da razão. Agora, veja que interessante, ele diz, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Toda teoria manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos. O que é que ele está falando de dados positivos? Que dados são esses? É a ciência também. Como é que a ciência está comprovando positivamente determinada teoria e o espírito vem com outra? Deve ser rejeitada, por mais respeitado que seja o nome que traga como assinatura. E aí diz, incompleto, bem interessante, porém ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências, e não poucas, a tomar as próprias opiniões como juiz da verdade. O que ele quer dizer com isso? Ele antes falou aí que quando você, um dos exames, o primeiro exame comprovativo é a razão, é o bom senso. Vamos lá, perfeito. Mas se você for uma pessoa que não tem bom senso e não tem razão, então, incompleto. Ele deu uma dica. O primeiro exame comprovativo seria isso. O que é que seu bom senso e a lógica diz? Mas para quem não tem bom senso, como é que vai tirar a lei de pedra? E falta de luzes. O que quer dizer isso? Falta de luz. É uma vela do lado, é uma lâmpada. Está falando de quê? Luz, conhecimento. Então, se a gente não estuda, como é que eu vou poder saber que aquele espírito está sendo honesto ou não? Mas como é que se estuda que o espírito está sendo honesto ou não? Porque certa feita no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim, como é que o homem pode distinguir o que é bom e o que é mal? Vem que pergunta até, ora, tudo que é contrário à lei de Deus é mal, não é bem. Aí você pode me insistir, certo, o que é a lei de Deus? Sabe não? Vamos pegar o Evangelho? Tem um capítulo que fala, o homem de bem. Quando a gente lê aquela lista, a gente vai murchando, né? Meu Deus, como eu estou longe de ser um homem de bem. Quando você lê no Evangelho, característica do homem de bem, a gente percebe como a gente está distante. Mas se você tiver aquela ideia, como é que age um homem de bem, então também você vai saber como é que age um espírito de bem. Então, se eu não sei como é que agem os bons espíritos, eu procuro ler obras sérias que mostram como é que agem os bons espíritos. E por comparação eu vou saber. Ó, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam, ao detalhe da palavra, espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. Então não adianta alguém querer aparecer-se na mídia como um médium que está recebendo uma revelação. Ó, tem uma notícia aí, tem uma bomba que vai estourar aí conta uma novidade, né? A boa nova desse cidadão. Ora, por que só veio para ele essa notícia? Vê que interessante. Divaldo Franco perguntaram a ele numa palestra, naquelas perguntas e respostas, sobre a data limite. Divaldo, e a data limite? Não é? Que foi agora há pouco, espalhou, 20 de julho de 2019 e tal. Divaldo disse: olha, eu conheci Chico pessoalmente, convivi com Chico 40 anos, então não foi 40 dias. Eu nunca vi Chico falar nada. Agora, tudo bem.
Tem uma pessoa aí ele disse o nome, eu sei quem é, eu já sei quem é essa pessoa, começa com a letra G, o nome desse médium, que se diz amigo de Chico, e diz que Chico revelou a ele a data limite. E ele saiu agora divulgando. Depois de muito tempo, resolveu propagar essa ideia. Aí o que é que Divaldo diz? Com todo o respeito e amor que lá, todo o respeito que eu tenho por esse amigo, que ele merece, eu não sou obrigado a aceitar o que ele está dizendo. Tenho respeito por ele, somos amigos, mas não sou obrigado a aceitar. Porque, olha o que Divaldo diz, doutrinariamente, eu não vi na codificação uma frase falando sobre data limite. Ora, se os espíritos quisessem revelar hoje, ou na época, não viria só por um médium sair divulgando isso. Então, ele deixou na dúvida, cada um diz o que quer. De repente, o médium passou um tempo aí, viu que estava no anonimato, ninguém fala nele, homem, está na hora de ficar um pouco na mídia, tua vida tem que eu preciso me apartar. De repente, a vaidade, alguma coisa aconteceu. Aí, ó, tem uma revelação, é que eu não quis contar antes. Peraí, é uma coisa que você podia ter contado antes, que de repente, imagine essa história de dizer assim, rapaz, até o dia 20 de julho, você tem que virar gente, viu? E a pessoa, por que não contou há 20 anos atrás, que eu tinha tempo de me preparar mais? Veio contar agora uma semana. Então, gente, bom senso é o que está na codificação. Então, Divaldo disse, olha, com todo respeito, eu não sou obrigado a aceitar. Então, Divaldo não aceitou, porque ele disse, na doutrina eu não encontrei isso. Quando você vê o livro dos Espíritos perguntando sobre datas, os Espíritos superiores sabem o que dizem. Então, olha, quem está dizendo aí é os Espíritos superiores, porque essa outra pessoa está com essa palavra. Eu também não acredito. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita, olha, aos princípios mesmo da doutrina. Lembra, Kardec está falando aqui, essa universalidade dos ensinos dos Espíritos, ele está falando de princípios, está falando de algo moral, para a humanidade. Ele não está falando de conhecimentos secundários, casos assim, pessoais. Olhe, tenho informação para você, seu pai mandou dizer isso, seu avô já morreu, né? Ou então, você ainda vai ser isso. Não é nada pessoal. Estamos falando aqui de questões, princípios da doutrina. E aí está o problema. Se algo vem de forma particular, então você tem todo o direito de aceitar ou não. Agora, quando se trata de interesse e assunto de cunho moral, aí você vai ter que observar o controle da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Vamos lá. Tem razão, lógica? Tem. Quem foi, como é que veio essa notícia? Quantos médios receberam? Era estranho assim, porque Kardec diz assim, se uma pessoa médium perguntar a um espírito várias perguntas para testar, ele pode estar sendo enganado, se ele estiver fascinado. Um espírito se aperta um só e dá vários nomes. Eu psicografo 10 cartas, cada uma com um nome diferente, mas foi o mesmo espírito. Aí Kardec ainda diz, certo? E se eu pegar um bocado de médium no centro espírita, olha, foi um bocado de médium, viu, que trouxe a mensagem, certo? Mas esse médium estava onde? Estava assim, espalhado. Não, foi do mesmo centro espírita. Também não serve. Então não adianta. Uma casa espírita aqui de Caruaru tem a pretensão de um dia, gente, novidade, viu? Lá na nossa reunião, tem uma novidade aí que os espíritos superiores estão dizendo. Ó, se isso é para ser verdade, vai chegar em todas as casas. Não é numa casa. E Kardec está dizendo isso. Vários médios no mesmo local não servem. Por isso que ele citou 1000 centros no mundo todo mandaram médios estranhos assim. Pois bem, essa a base em que nos apoiamos, ele vai dizer, quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias, veja aí o conceito dele como é fino, que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em arbítrio supremo da verdade, em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos, crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos. Como já foi dito, a doutrina espírita, ela não impõe, ela expõe. Cada um, a seu tempo, o grau evolutivo, vai saber.
Aí ele vai dizer, já encerrando, gente, só mais 2 e termina. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos, ele diz, de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não consideramos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado, outra dica que ele dá, para nós, eles na verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então, ainda que se fale de um princípio moral, tem que haver concordância. E o que é concordância? Vários espíritos soprando a mesma informação. Não será a opinião de um homem que se aliarão a outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se vê impor a quem quer que seja. Será, aí de novo, a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra. No Brasil está vindo uma notícia aí. Não, vai ter que chegar lá nos outros países, nos outros continentes. Não é só no continente. Em toda a Terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. E aí, para encerrar, bem rapidinho, certa feita lá no centro, surgiu uma situação lá, quando eu estava ausente, de uma comunicação de uma entidade que nos acompanha, é uma franciscana, uma senhora, inclusive, irmã Marina, muito interessante. Mas a questão é que surgiu alguns pontos que eu fiquei achando estranho na comunicação. E aí lá vai Ricardo criar e de repente fazer tempestade num copo d'água. Você pensa que os espíritos chegam assim e vai logo corrigindo você? Não. Se ele percebe que você está criando um nó, mas você vai poder desatar, ele vai deixar você sofrer esse caminho. Você vai fazer uma... Então eu passei uma semana, a 2, me envolvendo, inclusive conversei com uma entidade espiritual que eu chamei. Eu disse, estou com uma dúvida, surgiu uma situação aí ele sutilmente fica, meu irmão, porque não sei o quê, eles não vão dizer, né? Tá. Aí foi o que aconteceu, depois de uma semana, lá durante o estudo, eu recebi uma psicografia da própria, que eu nem pensava que poderia estar sendo o instrumento por ela, me surpreendi inclusive. E ela começou a dizer assim, amigo Ricardo, tuas indagações procedem, mas nós não nos constrangemos quando o que se busca é a verdade. Pois aí começou a dizer, e aquilo ali me impactou, por que ela não está se constrangendo? Aí eu fiquei pensando o fim de semana todo naquilo, aí cheguei à conclusão. A mensagem era verdadeira. O que foi que houve? Houve um momento, aí depois que eu disse, olha, o que aconteceu foi isso, a irmã Marina esteve sim no estudo, só que em determinado momento, como disse, deu a sua hora, e o médium continuou. Ele, está explicado, porque eu achei algumas coisas que para mim estavam batendo. Por isso que ela disse, nós não nos constrangemos. Quando ela falou isso, me deu a dica. Que dica? Aqui Kardec falou, rejeite não a verdade, mas nenhuma mentira. Ela quer dizer, cara, não importa se você não quer acreditar, nós não vamos nos constranger. Você não está buscando a verdade, então pode jogar fora a mensagem. Isso não vai nos atrapalhar. E foi a dica que eu tive. Pois bem, aqui falou assim, né? Não lhe deu por fundamento a cabeça de um só, mas um só nós podemos confiar, porque é o nosso guia e modelo. Está aí, Jesus. Esse sim, os seus ensinos que estão sendo que foram transmitidos através da codificação, como um consolador prometido, que veio completar, ampliar e redizer o que ele ensinou há muito tempo e não compreendemos. Grato pela atenção de todos. A proposta foi trazer um pouco desse conhecimento do capítulo para que tenhamos oportunamente leituras mais aprofundadas e chegarmos também nós próprios a outras percepções além da que eu expus aqui, tá certo?
É meu ponto de vista também. Cada um vamos procurar se alinhar à universalidade dos ensinos dos Espíritos. Boa noite, obrigado pela atenção.